A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, muito bom, estamos juntos para cultuar a Deus, né? A gente está aí já louvando e adorando. Eu quero te convidar a meditar comigo na palavra nesse momento, seguindo o estudo que a gente está fazendo em Lucas, no capítulo 12, a partir do versículo 49. Vamos ler juntos Lucas 12, 49 e vamos meditar naquilo que o Senhor fala conosco, que eu creio que tem muito a ver com o que a gente está vivendo hoje. Diz assim a palavra: Vim trazer fogo à terra, e como gostaria que já estivesse aceso. Mas tenho que passar por um batismo, e como estou angustiado, até que ele se realize. Vocês pensam que vim trazer paz à terra? Na verdade, Deus está perguntando, né? Vocês pensam que vim trazer paz à terra? Não, eu lhes digo. Ao contrário, vim trazer divisão. De agora em diante, haverá 5 numa família, divididos uns contra os outros, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos pai contra filho e filho contra pai, mãe contra filha e filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. Dizia ele à multidão: Quando vocês veem uma nuvem se levantando no ocidente, logo dizem, vai chover, e assim acontece. E quando sopra o vento sul, vocês dizem, vai fazer calor. E assim ocorre. Hipócritas, vocês sabem interpretar o aspecto da terra e do céu. Como não sabem interpretar o tempo presente? Por que vocês não julgam por si mesmos o que é justo? Quando algum de vocês estiver indo com seu adversário para o magistrado, faça tudo para se reconciliar com ele no caminho, para que ele não o arraste ao juiz, o juiz o entregue ao oficial de justiça e o oficial de justiça o jogue na prisão. Eu lhe digo que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Glória a Deus, vamos orar. E vamos abrir o nosso coração e a mente, pedir para Deus falar com clareza para todos nós aquilo que Ele está falando conosco hoje. Amém? Feche os seus olhos comigo. Senhor, nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos, Pai, pela Tua palavra, Senhor, que está livre, aberta, Senhor, para falar conosco, para falar com a Tua igreja. Senhor, te agradecemos pelos céus abertos, te agradecemos, Pai, porque sabemos que quando falamos contigo, o Senhor nos escuta, o Senhor nos ouve. E no seu tempo, Pai, na sua medida, o Senhor nos responde. Pai amado, e nós clamamos a Ti agora, Pai, a toda a Tua igreja, Senhor. Todos que estão aqui juntos, Senhor, conosco, meditando nessa palavra. Abre o nosso entendimento, Pai, em nome de Jesus. Tira todo embaraço, Senhor, toda a confusão, todo engano. Tira todo obstáculo, Pai amado. Prepara os nossos corações para ouvirmos a Tua voz, a voz do céu, Senhor, do Teu trono. Senhor, que eu seja esse instrumento nas Tuas mãos, Pai, para falar com a Tua igreja. No nome de Jesus, Senhor, pela Tua infinita graça e misericórdia. Ó, Pai amado, nós Te pedimos e agradecemos. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor Jesus. Essa passagem, ela é uma passagem muito intrigante, né? Não sei aqui, acredito, né, que muitos já ouviram esse trecho. Talvez você, pela primeira vez, está ouvindo algo assim tão espantoso. Eu confesso que para mim foi muito espantoso. A primeira vez na minha vida, né, quando eu estava lendo a Bíblia e encontrei uma passagem como essa. Jesus, né, que a gente sempre espera assim, não, Jesus, ele é, né, Deus, ele veio para apaziguar o mundo inteiro, ele veio para resolver todos os problemas da humanidade, ele veio tirar toda a contenda, briga, luta, guerra e trazer uma paz que iria dominar os corações e unir os povos e ficaria tudo lindo, maravilhoso. Não é assim que a gente sempre imagina de imediato? E na verdade Jesus, ele é Deus, ele vem com esse poder, mas o propósito de Deus, o propósito de Jesus é justamente trazer a evidência daqueles que vão decidir por ele ou não. Daqueles que vão decidir crer em Deus ou não. Ou seja, aquilo que aconteceu lá no Éden, onde Deus deu 2 opções para Adão e Eva: obedecer ou desobedecer. Eles tinham lá todas as árvores à disposição e tinha 2 árvores especiais. Uma delas, Deus falou que eles não poderiam comer dela. A outra, Deus não fala nada,
que é até interessante, por que eles não foram logo para outra, né? Que era a árvore da vida, a qual a gente está aguardando, e que eu e você, permanecendo firmes no Senhor, a gente vai ter acesso a essa árvore da vida, está lá em Apocalipse. E aí Deus fala para eles que eles não podiam comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E é justamente essa árvore que eles escolhem. Ou seja, o ser humano o tempo todo está demonstrando nas atitudes se ele escolhe Deus ou não. Se ele escolhe viver uma vida onde ele acredita que ele está se governando, ou seja, que o homem é que manda e faz as suas decisões, faz todas as suas escolhas, ou se a gente submete a nossa vida a Deus. E quando o Senhor Jesus veio, ele veio trazer justamente esse caminho. Ele abriu o caminho. Ele é o caminho que nos aponta o retorno para Deus, onde a gente renuncia a nossa vida para viver a vida de Deus. É por isso que o Evangelho é tão claro, né? Eu gosto muito de afirmar esse versículo, você que já me ouviu muito aí, já ouviu falar muitas vezes, Lucas 9:23. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Ou seja, Jesus o tempo todo está nos deixando claro que a nossa vida agora é uma escolha só que a gente tem que fazer. A escolha de negar a nós mesmos para viver a vida que Deus tem para nós. Chega daquele negócio de, não, eu tenho meus direitos, eu tenho a minha vida, a minha escolha, eu é isso, sou eu que faço isso, sou eu aquilo. Não, agora a gente entrega a vida para Deus. E aí quando Jesus fala nessa passagem, ele vem trazer uma realidade que na verdade ela é inevitável, certo? É uma realidade inevitável porque para que haja a separação, a escolha, as pessoas vão ter que demonstrar nas suas atitudes que escolha você fez. É isso que Jesus está dizendo. Eu vim trazer fogo à terra, e como gostaria que já tivesse aceso esse fogo. Aí Jesus, lógico, está fazendo uma ilustração aqui do Espírito Santo que desceria, né, de todo mover. Aí ele diz aqui no versículo 50, mas tenho que passar por um batismo, e como estou angustiado até que ele se realize. Aí Jesus agora está falando do quê? Da sua morte. Né? O batismo que ele fala, que muitas vezes ele usa também a linguagem de beber do cálice, o batismo, é a morte dele na cruz do Calvário que vem para nos purificar, é o sacrifício oferecido pelos pecados. E ele diz que ele estava angustiado até que ele passasse por esse batismo. Ele sabia que aquilo ali estava para acontecer. Porém, esse ponto, né, o que a gente celebrou há pouco tempo atrás, da Páscoa, né, a ressurreição de Jesus, a vida eterna, o pagamento dos nossos pecados, das nossas dívidas com Deus. E foi isso que Jesus realizou. E aí Jesus segue nesse discurso com os discípulos dizendo, vocês pensam que vim trazer paz à terra? Não, eu lhes digo. Ao contrário, vim trazer divisão. Ou seja, Jesus, Deus, o tempo todo. E aí a gente tem que ver que essas passagens na Bíblia deixam claro para nós que existe sim o livre-arbítrio. Existe sim a escolha de cada ser humano. Senão, se Deus quisesse salvar toda a humanidade, ele simplesmente fazia algo que salvasse todo mundo. E aí realmente essa paz, Jesus executaria essa paz geral para todos. Pronto, ele veio, fez o que tinha que fazer e virou paz, todo mundo aceitou Jesus, todo mundo virou obedientes a Deus, ninguém mais é rebelde, ninguém mais é desobediente. Só que Jesus fala, não foi isso que eu vim fazer. Vocês precisam prestar atenção, porque a minha palavra é uma palavra, né, de liberdade, de escolha, cada um tem que fazer a sua decisão. E é por isso que Jesus não veio trazer essa paz imediata para todos. E ele diz, ao contrário, eu vim trazer divisão. E eu entendo que essa passagem é muito pertinente para nós, nesses dias, porque a gente tem que entender também assim, não é que Jesus, ele veio para dividir as pessoas. Mas ele veio apresentar uma proposta que diante dessa proposta haveria divisão. Por quê? Porque ele não força todo mundo, não força ninguém a escolher o caminho que ele abriu, o novo e vivo caminho para Deus. Ele não força ninguém, porém ele deixou aberta a escolha.
E a divisão acontece por quê? Porque justamente cada ser humano vai escolher o caminho que quer. Cada um de nós vai fazer a sua escolha. E cada um fazendo a sua escolha, obviamente, tendo dois caminhos, nós vamos ter divisão. Porque eu posso escolher um caminho, você pode escolher outro. Queiramos Deus, né, e nós que todos aqui estejamos tomando a decisão pelo mesmo caminho, que é Jesus. Que diz, João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. A gente tem que escolher Jesus. Porém, quem não escolhe por Jesus, já está escolhendo um outro caminho. E essa é a divisão que acontece. Então, por que eu e você temos que ouvir algo assim? Por que o evangelho completo de Deus, que a gente insiste, é a Bíblia inteira? Você não pode se basear num trecho da Bíblia e exercer toda a doutrina da sua vida cristã, ainda muitas vezes dizendo, só que é um pedaço, um retalho da Bíblia que você aplica para a vida inteira. Não dá. Por que a Bíblia tem passagens como essa? Justamente para nos preparar para um tempo como esse que a gente está vivendo. Sabe, muitas coisas que a gente está passando hoje, meu irmão e minha irmã, isso entristece. A gente vê, infelizmente, no meio cristão, né? Pessoas se dividindo e brigando, indo para a internet, discutindo ideias, sugestões, opiniões. E é natural, a gente vai ter diversas opiniões, mas o centro da nossa vida tem que estar na palavra. E Jesus é o caminho. Porém, a gente busca essa unidade na nossa decisão em seguir a Jesus, mas ao mesmo tempo a gente tem que estar preparado sabendo que divisões acontecerão. É isso que Jesus está dizendo. A divisão vai acontecer, é inevitável. Porque se fosse evitável, significaria dizer que Jesus vem para obrigar todo ser humano a fazer a vontade dele. Não. Eu e você temos que nós mesmos renunciar à nossa vontade para viver a vontade dele. Então, não somos forçados a isso. Então, é por isso que Jesus fala, aí no versículo 52, você vê, ele dizendo, de agora em diante, haverá 5 numa família divididos uns contra os outros. 3 contra 2 e 2 contra 3. Por quê? Porque a união, perceba isso, meu irmão, minha irmã, a união do ser humano, de qualquer sociedade, de qualquer grupo, comunidade, só existe um tipo de união verdadeira, é a união no Espírito. A união onde nós dizemos assim, reconhecemos um olhando para o outro, falando, você, assim como eu, você está sendo dirigido pelo Espírito. Você, assim como eu, segue a palavra. Porque caso contrário, a gente pode ter o mesmo sangue correndo nas veias, a gente pode ter a mesma origem voltando lá nos nossos ancestrais, a gente pode morar na mesma região geográfica, podemos ter inúmeras coisas em comum, mas se o Espírito que habita em nós não for o mesmo, não existe comunhão verdadeira. O que existe é uma divisão, e é isso que Jesus está falando. De agora em diante, até numa família de 5 pessoas vai ter divisão. Vão ter 3 contra 2 e 2 contra 3. Qual que é essa divisão? É a cor da pele? Não é. É o sangue? Não é. É o quê? É a linguagem que usam? Não. É o Espírito. É o que cada um decidiu dentro de si falar, eu quero viver a vida de Cristo em mim. Eu vou negar a mim mesmo para viver a vontade de Deus. É isso que vai fazer a diferença. E é triste, é lógico, na nossa carne. E perceba, irmãos, isso aqui é algo muito sério que eu e você, como igreja, a gente precisa elevar o nível e amadurecer. Deixa eu dizer uma coisa muito séria. Eu vejo ainda muitos cristãos na internet, em todo lugar, ainda com os olhos muito nesse mundo, presos às coisas deste mundo, dessa terra passageira. Onde você vê que as pessoas às vezes tentam forçar uma união, às vezes em família, uma união na igreja, de diversas coisas, e esquecem que a união verdadeira está no Espírito. Onde a gente vai sim na carne se entristecer por divisões que vão acontecer, que já estão acontecendo. Porém, essa tristeza que vem a nós deve ser imediatamente elevada aos céus e o Senhor nos trazer a memória que, isso faz parte, infelizmente. Porque Deus não obriga ninguém a escolher por Ele. Ele abre o caminho e diz, vinde a mim, aqueles que estão cansados, abatidos, oprimidos, e eu vos aliviarei. Mas quem não vier a Ele, não terá esse alívio. Quem não decide por Cristo não tem a vida eterna. Quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. João 3,36.
Então toda essa divisão, Jesus está profetizando, está declarando, isso é inevitável. Aí ele diz dentro das famílias, né, 53, estarão divididos pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, sogra contra nora, nora contra sogra, ou seja, dentro da família. Por quê? Porque a união verdadeira é no Espírito. E isso tudo a gente observa Jesus dando uma palavra, nos preparando, igreja. Sabe o que eu vejo, na verdade? Nós não estávamos preparados. Tudo que está acontecendo no mundo desde o ano passado, essa pandemia, as divergências e opiniões e tudo que está acontecendo para todo lado. Eu e você não estávamos preparados, nós parece que fomos pegos de surpresa porque estamos totalmente escandalizados com tanta divisão acontecendo e esquecemos que a nossa união só acontecerá no Espírito. E lembre-se, por que Deus abala as coisas? Para que o inabalável permaneça. Se eu e você estávamos unidos porque frequentávamos a mesma igreja, porque usávamos o mesmo tipo de roupa, por causa disso e disso e daquilo, e tudo isso foi abalado, então vamos prestar atenção, Deus está nos trazendo para aquilo que verdadeiramente, unicamente, nos mantém unidos, que é o Espírito Santo de Deus. Então, se no Espírito a gente não conseguir se unir, é porque realmente não estamos no mesmo Espírito. Então é isso que o tempo todo está sendo evidenciado para nós. Deus está permitindo acontecer tudo o que está acontecendo para que o inabalável permaneça na minha vida e na sua. E o meu clamor, a minha vida, a sua vida, a todos que estão ouvindo essa palavra, que nós estejamos no Espírito Santo, que nós estejamos na palavra, que a gente perceba, ei, peraí, tem coisas que estão levando para divisão, vamos abrir mão dessas coisas e vamos nos unir naquilo que é indiscutível. Tem coisas que são indiscutíveis, essas coisas vão nos unir, vão ser inabaláveis, porque é a essência. É aquilo que a gente vive e tem que viver verdadeiramente. E é isso que permanece. E é o momento da gente acordar e falar, peraí, se isso aqui está me causando divisão e isso não é a essência da palavra, não vai mudar a minha vida eterna, eu devo abrir mão disso para eu caminhar junto com meu irmão. Eu tenho que ser capaz de abrir mão de uma coisa passageira, de uma coisa que na verdade, como a Bíblia chama tantas coisas deste mundo, de vaidade. São tantas vaidades que dividem o povo de Deus, só que são coisas que o nome já diz, vaidade. Isso não tem importância nenhuma na eternidade. Então vamos parar de dar importância para aquilo que não tem importância. Vamos parar de colocar em posições de grande importância coisas que são passageiras, que ficarão neste mundo, vão deixar de existir. E vamos nos apegar uns aos outros no Espírito. Veja, isso que Jesus falou está sendo profetizado há muito tempo. Malaquias 3,18 diz, e aí vai acontecer aquele momento que vocês vão perceber a diferença entre os que servem a Deus e os que não servem, entre o ímpio e o justo. Mateus 25:32, Jesus fala, vai chegar o momento, quando Jesus voltar, ele vai separar as ovelhas dos bodes. Que divisão que é essa, gente? É a divisão daqueles que creram em Jesus e se mantiveram firmes crendo em Jesus até o fim. E os bodes são aqueles que rejeitaram a Deus, rejeitaram a Jesus. Por isso que a palavra, eu creio que a palavra que Deus colocou dentro de mim, da minha mensagem de vida é perseverança. Mateus 24:13, aquele que perseverar até o fim será salvo. Você está ouvindo isso aqui? Guarde isso no seu coração. Persevere com Jesus até o fim. Lucas 21:19 diz, é perseverando que vocês obterão a vida. As lutas virão. Vamos parar de nos surpreender com o fogo que surge entre nós. 1 Pedro 4. Sabe, isso não é novidade nenhuma para nós. Pandemia, guerra, fome, seja o que for, podem surgir ainda muitas outras coisas. E isso não pode pegar o povo de Deus de surpresa. Nós estamos preparados, a mensagem de Deus para nós é vamos perseverar até o fim, na fé em Jesus. E é isso que nos une no Espírito. É isso que vai fazer a diferença na nossa vida. A divisão vai acontecer. Lembre-se de algo que eu estava falando já há muito tempo, Apocalipse 22:11. Continue o injusto a praticar injustiça. Continue o imundo na imundícia. Continue o justo a praticar a justiça. E continue o santo a santificar-se.
Ou seja, o tempo que a gente está vivendo, mais e mais, eu repito isso, igreja, é o tempo das diferenças irem se destacando. O contraste vai continuar aumentando cada vez mais. A escolha que você fez no íntimo, cada vez mais vai estar evidente àqueles ao redor. E que eu e você estejamos, de novo, eu repito, no Espírito, unidos. Aí, seguindo para a gente concluir, no versículo 54, Jesus entra para esse outro assunto, que parece que ele mudou de assunto, porém ele está dando continuidade no que ele está falando, porque ele diz à multidão: quando vocês veem uma nuvem se levantando no ocidente, logo dizem, vai chover, e assim acontece. Quando sopra o vento sul, vocês dizem, vai fazer calor, e assim ocorre. Hipócritas, vocês sabem interpretar o aspecto da terra e do céu, como não sabem interpretar o tempo presente? Jesus está dizendo aqui que ele deixou muitas palavras como essas, como que você pode ler aí depois, ler na sua casa aí, Mateus 24 e Mateus 25, capítulo 24, capítulo 25, profecias do fim dos tempos, como a gente vê em Lucas 17, Lucas 19, Lucas 21. Jesus fala dessas profecias como sinais que virão e acontecerão para que a gente possa discernir os tempos. Então ele está dizendo, e isso era muito evidente naquele tempo, as pessoas trabalhavam muito com agricultura, com coisas da terra, e sabiam muito bem quando acontece uma nuvem aqui e ali, o vento sabe que vai chover, sabe que vai fazer calor. E ele diz agora, vocês que sabem discernir tantas coisas aí do aspecto natural, como vocês não sabem interpretar o tempo presente? E essa é a palavra de Jesus para nós hoje, igreja. Como que a gente não está interpretando esse tempo presente? Eu digo esse alerta, cuidado com gente que fica dizendo assim, Jesus vai voltar, mas faz daqui muitos anos, que não sei o que lá. Meu irmão, não importa, a gente não sabe quando será o dia, qual será a hora, porém os sinais estão aqui para a gente interpretar sim. Os sinais estão aqui, Jesus está falando, se você interpreta a natureza, mas não interpreta o tempo, aqui ele está chamando esse tempo presente, está falando dessa era que a gente está vivendo. Como que você não consegue interpretar os sinais que estão acontecendo ao seu redor? E é isso que tem que estar presente dentro de nós, porque quando a gente interpreta o tempo presente, você entende aí o que eu estou dizendo. Opa, peraí, está rolando divisão, está rolando isso aí. Gente, não é nada da gente se espantar, é Jesus, ou seja, são as profecias de Jesus se concretizando e cumprindo aquilo que ele prometeu, aquilo que ele profetizou. Então a gente tem que acompanhar as notícias, acompanhar os acontecimentos do mundo, não deixar que esses acontecimentos tragam desespero, medo dentro de nós, porque isso infelizmente a gente vê muita gente indo para esse lado, é medo disso, medo daquilo, medo disso. Vai ler a Bíblia e ver quantas vezes Deus e Jesus nos alerta, não tenham medo, não tenham medo, não tenham medo, não tenham medo, não tenham medo. Sejam corajosos, sejam fortes, não tenham medo. Porque o medo, ele nos paralisa, ele nos faz virar múmias obedecendo aquilo que as notícias vão dizendo. E você daqui a pouco já não segue mais a Bíblia. Você segue o medo, o que o medo te conduz. Então a gente tem que ouvir as notícias e interpretá-las através da Bíblia. Discernir os tempos, observar, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, mas a Bíblia já falou, ou seja, estamos já no princípio das dores, estamos vendo aquilo que Jesus profetizou acontecendo, isso tem que gerar uma resposta em nós. Espera aí, nesse tempo, o que Jesus pede de mim? Mais santidade, mais santificação, perseverança, mais confiar naquilo que é inabalável. E é isso que a gente está vivendo, igreja. E é isso que Jesus fala, e inclusive ele termina dizendo aqui, porque vocês não julgam por si mesmo que é justo? E ele diz sobre alguém que está sendo levado por um adversário para o magistrado, e a recomendação de Jesus no final é o quê? Faça tudo para se reconciliar com ele no caminho, para que ele não o arraste ao juiz, e o juiz o entregue ao oficial de justiça. E eu lhe digo que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo, até que seja jogado na prisão, etc. Então Jesus está dizendo o que para nós? Ei, Hebreus 12:14 diz, esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem a santificação, sem a santidade, ninguém verá o Senhor. Quer uma lição para a sua vida nos dias de hoje? Faça as pazes
com quem você aí está com discussão, com briga, e esforce-se para ter a paz. Faça tudo que tiver ao seu alcance para ter paz. E, o que fala mais? Sejam santos, santifique-se. O caminho que a gente está, igreja, é esse. Eu creio que o Espírito Santo está ministrando aí no seu coração. Tem pessoas que você precisa pedir perdão, tem pessoas que você precisa liberar perdão, porque a pessoa já está aberta e você que estava com o coração endurecido. E você precisa buscar a santificação sem a qual ninguém virá ao Senhor. Esse é o caminho. Jesus está falando, ei, sabe por quê? Jesus lembra disso, Jesus ensina a oração do Pai Nosso, que a gente conhece tanto, ele diz lá, Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Quer dizer que você pede para Jesus perdoar porque você perdoa? E por que você não perdoa? E Jesus fala, porque se vocês não perdoarem as dívidas uns dos outros, o Pai Celestial não perdoará as suas. Podemos fazer o que a gente puder fazer da Bíblia. Se a gente ignora o perdoar, você já não está imitando a Jesus. Você está retendo que o Pai perdoe também. Então que você possa receber de coração aberto essa palavra. Perceber que é a graça e a misericórdia de Deus na sua vida. Para que você ande conforme a palavra de Deus te orienta. Obedeça a palavra. Busque a santificação. Libere perdão. Consiga discernir o tempo que a gente está vivendo. Não se espante com as divisões. Apenas se apegue naquilo que é indiscutível. E vamos viver o evangelho. Vamos orar, igreja. É tempo da gente se arrepender, da gente orar. Clamar por almas. Jesus falou, os campos estão brancos. Vamos crer nisso. Vamos profetizar a salvação. Vamos ganhar a alma. Vamos exercer a justiça. E tudo isso mergulhar encharcado de amor. O amor de Deus. Lembre-se, 1 Coríntios 13. A gente pode fazer tudo. Se não tiver amor, de nada valerá. Então que o amor seja o nosso guia. Na minha e na sua vida, hoje e sempre. Deixa eu orar com você neste momento. Vamos apresentar ao Senhor essa palavra, pedir para que ela cresça dentro de nós e seja o nosso guia nos dias que virão, nos dias presentes e nos dias que virão. Amém? Senhor, eu te agradeço, Pai amado, pela tua infinita graça, tua misericórdia, Senhor, nas nossas vidas, Pai. Por tudo, Pai, que o Senhor tem realizado em nosso meio. Pai, te agradecemos por essa palavra, por esse tempo de poder meditar juntos na tua palavra. Senhor, te agradecemos porque o Senhor não nos deixa cegos, o Senhor não nos deixa, Senhor, à deriva, como pessoas sem ter um norte, sem ter um guia, mas a tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. O teu Espírito que habita em nós nos convence de todo o pecado, é o guia para as nossas vidas, nos guia a toda a verdade, Pai. Nós te pedimos no nome de Jesus, aumenta em nós, Senhor, o temor, a busca por santificação. Ó Pai amado, quebranta os nossos corações para liberar perdão. Senhor, e nos equipa cada vez mais com coragem e perseverança, Senhor, para não sair dos teus caminhos, para jamais abandonarmos a nossa fé, Senhor, e para, conhecendo a palavra, possamos seguir discernindo o tempo que a gente está vivendo e obedecendo a tua voz que nos guia o tempo todo, Pai. No nome de Jesus, Senhor, que o teu Espírito Santo esteja com cada um de nós, Senhor, com as nossas famílias, hoje e sempre. Amém. Glória ao nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe grandemente você e a sua casa. Glória a Deus.